Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aula de artes? Vamos embora? Bom, hoje nós falaremos sobre produção artística na pré-história. Bom, e a arte pré-histórica se caracteriza por pinturas escritas em pedras e paredes, todas essas feitas pelos homens primitivos. E essas pessoas, eles viviam em grupos nômades. O que seriam os nômades? Nômades são pessoas que não têm moradia fixa. Eles ficam de um lado para o outro, de um local para outro, como se fosse cigano, né? Cigano, para quem conhece, para quem sabe, eles também não têm moradia fixa. Eles ficam um tempo em um local, um tempo em outro. Então, toda pessoa, ou todo grupo de pessoa, ou uma maioria de pessoas que vivem um tempo em um local, outro tempo em outro, são classificados e são chamados de pessoas nômades. E eles faziam isso muito, se instalavam em locais muito à procura de cavernas, de locais onde eles pudessem se agrupar. E esses locais de cavernas ou grutas onde eles procuravam se alojar, é onde ali eles faziam todo o seu trabalho artístico, né? É o que nós chamamos do trabalho artesanal. Professor, mas como que eles faziam isso se naquele tempo não tinha papel, não tinha caneta, não tinha um lápis? Como que era feito tudo isso? Como que eles escreviam? Como que eles desenhavam? Como que eles faziam toda a arte deles ali? Bom, os materiais que eles usavam, tendo em vista que não havia caneta, pincel, tinta, lápis, o que que eles faziam? Eles utilizavam em um dos seus materiais pedra, extrato de vegetais. Que seria isso, professor, extrato de vegetais? De frutas. Às vezes a gente pega uma determinada fruta, e eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, cuidado com essa fruta, cuidado que vai manchar a sua roupa. E realmente, caju mesmo, aquele caldo do caju, se aquilo ali pingar na roupa, né, as mães, os pais e os avós de vocês sabem muito bem o que eu tô falando. Mancha. E não sai, a não ser que já tenha inventado um produto novo que agora tira todas essas manchas. Mas não sai. Minha mãe ficava brava, menino, quando eu ia para casa, pra roça, pra chácara, pra fazenda. E menino, você sabe como que é, né? Criança, você sabe como que é. E a gente queria era chupar o caju e não tava nem importando com roupa. E manchava mesmo, pingava e manchava. Então era esses extratos que eles pegavam. Lógico que tinha outras frutas que tinham um extrato colorido. Então, o que eles usavam de material para poder fazer todos esses desenhos? Eles usavam as pedras para escrever e para desenhar, como se fosse um lápis ou uma caneta. Eles utilizavam os extratos de vegetais, né, de frutas, de sementes, e eles utilizavam também o carvão. E tudo isso misturado, sabe a quê? Misturados à gordura de animais, sabe? Ali eles matavam os animais, né? Onde existia a caça e a pesca e tal. E misturava isso tudo na gordura de animais. Por isso que é uma coisa pré-histórica, uma coisa bem, bem antigamente. E era assim que eles conseguiam fazer toda essa mistura. Professor, e por quê? E para que eles faziam isso? Ora, sabe quando a gente está angustiado, a gente está triste e a gente precisa desabafar com alguém, a gente vai ali e escreve, ou a gente telefona, ou a gente passa uma mensagem. No meu tempo, isso era muito comum as meninas fazerem. Pergunta para sua mãe, pergunta para sua avó. Eu acho que elas tiveram isso, um caderno chamado diário. Eu lembro que no meu tempo as meninas tinham e utilizavam muito isso. Chamava de diário e era um segredo nesse diário delas que ninguém podia saber. Elas guardavam esse caderno, elas escondiam esse caderno, porque ali elas escreviam o que havia acontecido na vida delas dia a dia. Por isso o nome de diário. Todos os dias elas escreviam algo e era um segredo delas. Era aquilo ali
que elas utilizavam para poder expressar o que aconteceu. Olha só a palavra, expressar o que aconteceu. Então o que eu quero te dizer? Por que eles faziam isso? Porque todo ser humano, todo ser vivente, ele precisa se expressar. Então era isso que eles faziam, né? Eles se expressavam ali por meio da pintura, por meio da escrita, porque todo ser humano precisa se expressar e eles não eram diferentes. E professor, no Brasil nós temos essas cavernas, essas grutas, ou isso só existe ou só existiu em outros países? Não, no mundo inteiro, né, as pessoas, a sociedade, o ser humano, ele sempre precisou e ele sempre viveu dessa forma. Então isso não é típico só de um local, tá? E isso aconteceu no Brasil também, tá? Um dos locais onde nós encontramos essas questões, essas imagens, essas escritas, as grutas, as cavernas, aqui no Brasil é chamado de Parque Nacional Serra da Capivara. Se eu não me engano, fica lá no Piauí, tá? Se eu não me engano, não, com certeza é lá no Piauí. Então, quem tem a oportunidade de viajar, de estar lá e de poder visitar, é bom para que vocês conheçam tudo isso. E uma coisa muito importante é que ali esse grupo de pessoas, desses nômades, dessas pessoas pré-históricas, que eles retratavam todo ali o seu dia a dia ou semanalmente o que acontecia. E a questão dos animais, o que é interessante é que eles retratavam, eles desenhavam e eles pintavam aqueles animais que eram o objetivo de caça deles. Então não era qualquer coisa, não era um desenho aleatório no quesito animal, mas eles retratavam muito ali o que era o objetivo de caça deles. E em uma dessas cavernas, lá em Piauí, eles tem dois desenhos muito típicos que eles pintaram nessa gruta, nessa caverna. Uma é capivaras, que são animais, por isso que se deu o nome de Serra, né, das Capivaras, Gruta da Capivara lá, e outra cena também, um casal, né, se beijando. Provavelmente alguém que fez esse desenho, que estava ali, provavelmente presenciou alguma cena assim, né, ou das capivaras também, e chegava ali exausto e cansado do seu dia a dia, da lida, né, do seu trabalho, e começava a retratar essas questões. É como se a gente chegasse exausto e, como os meninos fazem hoje, né, desenham o Ben 10 e tantos outros desenhos, e as meninas também, né? E isso era a forma deles se expressarem. E o mais engraçado e interessante disso tudo é que não tiveram aula, não tiveram ninguém para ensinar. Ali era tudo força da expressão, ali era tudo o interior deles, do dia a dia, dali, do que eles presenciavam, as angústias deles, a felicidade, as tristezas, e tudo ali era representado, né, nas paredes, nas cavernas, nos tetos. Então isso tudo é considerado a arte rupestre ou a arte pré-histórica. Beleza? Meus queridos, as questões eu vou mandar lá no grupo de vocês, tá? Lá no grupo do 6º ano, terá em média entre 4 e 5 questões. Alguma dúvida sobre as questões, vocês podem mandar, pode me chamar no privado ou lá no grupo mesmo. Quem ainda não tiver o meu contato de WhatsApp, pega com o colega, pega na escola, não tem nenhum problema, né, nesse período que nós estamos à distância. Podem mandar, podem tirar as dúvidas, não precisa ficar com vergonha, não quer tirar a dúvida lá no grupo, me chama no privado, tá? E não se esqueçam, identifique os exercícios de vocês, não esqueçam da data de entrega, e qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou aqui, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus, fiquem todos bem.